com a grata satisfação que eu recebo aqui uma pessoa que com certeza vai estar com a gente no decorrer desse nosso trabalho aí. Espero que seja muito duradoura a nossa parceria, porque é um criador que eu conheço já de bastante tempo e tem muito a poder falar para vocês. Então, eu trago aqui o advogado, meu amigo Dr. Eli Alves da Silva, da Cabanha Guarani, que gostaria que o senhor se apresentasse, Dr. Eli, falasse um pouco do seu trabalho como advogado, que é de uma área que é isso que a gente quer passar para as pessoas, que todas as pessoas que sejam de segmento podem vir para a Caprino Ovinocultura, principalmente da ovinocultura, e eu gostaria que o senhor se apresentasse e falasse um pouco do seu trabalho, como o senhor iniciou, né, de advogado, passar também para criador de ovinos santinês. Alex, primeiramente é um prazer recebê-lo e ter realmente a oportunidade de estar participando deste programa e primeiramente desejar desde já que seja um sucesso. Obrigado. E eu não tenho dúvida que para nós que estamos no segmento da caprino ovinocultura é muito importante que tenha programa desse naipe e com esse objetivo, porque isso realmente faz com que toda a cadeia cresça e com isso possa expandir ainda mais as oportunidades para que aqueles que têm interesse ou que futuramente possa vir a ter informações precisas, concretas e que realmente com isso possam alicerçar a sua iniciativa no desenvolvimento dessa atividade. Obrigado. Primeiramente, eu considero que é muito importante que as pessoas que têm interesse nisso possam realmente buscar informações precisas, concretas e também fazer uma seleção das informações que possam receber, porque dentro de todas as informações tem aquelas que são mais precisas, que são realmente com mais credibilidade e aquelas que de repente são ilusórias. Então é muito importante que as pessoas tenham consciência disso. Eu particularmente, como você disse, a minha atividade principal é a advocacia. Eu tenho escritório de advocacia em São Paulo e inicialmente aquilo que era um hobby passou a ser um negócio. Ou seja, inicialmente, como eu tenho uma propriedade aqui próxima a São Paulo, que é no município de Itapevi, acesso pela rodovia Raposo Tavares, que é de aproximadamente 50 quilômetros de São Paulo capital até a Cabanha Guarani. É um lugar próximo, que está praticamente dentro de São Paulo, e isso realmente facilita muito o nosso trabalho e a conciliação da advocacia com a ovinocultura. E nós fizemos a opção pela criação do ovino santinês, exatamente por uma questão até mesmo de mercado e também de facilitação de manejo. E além de tudo, pela rusticidade, também pela produção que é realmente bastante intensa, e tudo isso nos levou a fazer a opção pela raça santinês. E nós estamos trabalhando nisso já há mais de 3 anos. Infelizmente temos tido satisfação e sempre tem sido importante, como eu tenho dito, que a atividade da ovinocultura, especificamente no nosso caso, tenha trazido uma integração muito grande entre a atividade e a própria família, porque realmente o carneiro tem uma energia positiva dessa integração e que realmente faz com que as pessoas se envolvam de coração nisso, e isso realmente é extremamente importante. Então hoje nós temos a minha mulher... É isso que eu ia falar agora, a sua esposa cria com o senhor, né? Exatamente. Seus filhos participam, tudo isso? Participam de leilões, participam de exposições. Isso realmente é gratificante porque é uma forma saudável de estar levando as crianças também para essa formação voltada para o campo, que realmente é uma qualidade de vida muito significativa. Doutor Eli, agora o cliente, né, não digo o cliente, mas o nosso público, ele pergunta assim: como é que eu vou optar por uma raça e entre tantas que existem dentro da ovinocultura? O senhor evidentemente fez um estudo prévio sobre todas as raças, não é isso? O senhor indicaria, apesar do senhor criar, mas o senhor indicaria hoje para o pequeno criador, por exemplo, aquele que está querendo iniciar, que ele faça esse mesmo estudo, ou apoiado até nas pesquisas, que se diz que a maioria da raça é santinês, ele pode confiar que realmente é bem produtiva? Como é que foi o seu início para chegar no santinês? Como é que foi essa pesquisa? Bom, na realidade é o seguinte, vai um pouco também do feeling, né, de cada um. Eu particularmente fiz a opção pelo santinês nem só pelas informações do ponto de vista da produtividade, do ponto de vista da facilitação do manejo, em função da rusticidade do animal, por ser uma raça que
foi desenvolvida no Brasil, então é uma raça eminentemente brasileira, ela já está adaptada nesse clima tropical e a mudança de clima do Nordeste para a região Sudeste e também até mesmo no Sul não tem trazido nenhum problema, muito pelo contrário. A adaptação desses animais tem sido feita de uma forma natural. Então, nesse aspecto, eu não vou dizer a respeito das outras raças, porque efetivamente eu não tenho conhecimento profundo a respeito. Então, seria até uma postura minha muito tendenciosa dizer que as outras não servem ou não é a melhor opção. É evidentemente que eu tenho as minhas razões pelas quais escolhi o santinês e posso ter certeza, e podem ter certeza que eu estou extremamente satisfeito em todos os aspectos, seja do ponto de vista do manejo, seja do ponto de vista do resultado, seja do ponto de vista da família do santinês que está envolvida em todo esse segmento da criação e que realmente tem trazido uma integração muito grande com os parceiros, com as pessoas que estão trabalhando na atividade. Doutor Eli, o nosso programa ele tem a intenção de ser um colaborador daqueles que já criam e principalmente ser uma luz para aqueles que ainda estão pensando o que eu vou criar, o que eu vou fazer com a minha terra. Eu tenho 3, 4, 5, 6 hectares de terra e eu quero colocar alguma produção dentro dessa minha área. Tá? Então, nós vamos falar sobre nutrição, sobre manejo, sobre sanidade, enfim, os pontos básicos para que todas as pessoas que têm dúvidas nessa questão possam ter um pouco mais de esclarecimento. Hoje eu quero falar com o senhor, que eu sei que o senhor tem um trabalho bastante interessante para aqueles que já querem entrar na raça, mas têm a propriedade ou que não tenham, mas vamos colocar em cima daqueles que tenham e ainda não prepararam as suas instalações. Acontecem muitos leilões, né? A pessoa almeja em algum leilão adquirir algum animal, mas onde eu vou pôr esse animal? Então vamos falar hoje sobre manejo voltado para o trabalho que o senhor faz, né? Que é hospedagem de animais, muito interessante. Eu até posso criar também, não é isso, doutor Eli? Pode. Então eu gostaria que o senhor falasse um pouco. Veja, primeiramente, quer dizer, essa questão relativa à área, né? O carneiro, especificamente o santinês, ele tem uma proporção de onde você vai colocar uma vaca, você pode colocar 10 ovelhas. Poxa vida. Então, isso não é informação subjetiva, é informação com estudos já feitos. E que isso faz com que aquele que tenha, mesmo uma grande área, ele pode reservar uma área relativamente pequena para poder fazer a sua criação. Aqueles, como você disse, que de repente tem interesse em entrar no segmento da ovinocultura, quer criar, mas na realidade não quer fazer o investimento sem ter certeza do que ele vai ter pela frente, nós na Cabanha Guarani, até pelo fato de estarmos aqui próximo a São Paulo, nós então instituímos lá um sistema de hospedagem. Isso faz com que o investidor, o parceiro nosso, que de repente adquira um animal na Cabanha Guarani, seja na nossa propriedade, seja em leilão, ou até mesmo que compre de terceiros, tá? Ele pode ter o animal hospedado nas nossas instalações, ele vai pagar uma taxa de hospedagem mensal e ele vai ter toda a infraestrutura da forma em que são criados os nossos animais, também será a mesma dedicação que será posta aos animais dele. E dessa forma ele vai ter toda a infraestrutura, todo o pessoal de manejo, que já é um pessoal já treinado, a questão assistência médica veterinária assistência também, médica enfim, veterinária. O mesmo tratamento que o senhor dá aos seus animais, não é isso? Exatamente, até mesmo como nós já temos e temos tido sucesso na inseminação e até mesmo na transferência de embrião, quer dizer, tudo isso poderá ser agregado valor à atividade que esse investidor ou esse parceiro queira adentrar. Portanto, essa é uma alternativa que nós consideramos viáveis, até para dar oportunidade para aqueles que queiram investir, sentir concretamente se o negócio é interessante ou não, até mesmo antes dele fazer um investimento mais profundo. Doutor Eli, baseado em cima da informação que o senhor deu agora, a partir de que tamanho de terra a pessoa pode partir para a criação dos ovinos? Olha, Alex, na realidade, eu considero que tudo vai depender da proporção que ele queira dar. Nada impede que, de repente, a pessoa tenha 1 hectare e ele queira criar o carneiro. E ele consegue, nesse espaço, ter lucratividade? Consegue pelo Maravilha. seguinte, porque ele vai ter oportunidade de destinar uma área para poder fazer a plantação de volumoso.
E ele vai ter a oportunidade de criar as instalações em termos de baias, onde ele vai poder ter os seus animais nas baias e poder trazer a comida para dentro das manjedouras. E com isso ele vai poder desenvolver a atividade, mesmo não tendo uma área enorme. E evidentemente, na medida do possível, colocar esses animais uma vez ou duas por dia para tomar um sol, quer dizer, e ter uma movimentação maior. Mas na realidade, independentemente da área, é possível criar tranquilamente o carneiro. Doutor Eli, nesse seu sistema de hospedagem de animais, se um criador ele resolve investir em 10 matrizes da cabanha Guarani, depois, além dele criar, vocês também dão instrução de como ele aumentar, né, dentro de uma medida que seja lucrativa, ele aumentar o plantel e continuar lá com vocês animais? Tem um limite? Como é que funciona isso? Ele pode, eu tenho 10 fêmeas, aí eu vou querer inseminar minhas 10 fêmeas. Vocês vão orientá-lo, olha, isso aqui é melhor cruzar com tal animal? Tem esse trabalho também de orientação? Sem dúvida, Alex, porque nós, além de fazermos todo o trabalho de manejo, nós também temos uma assessoria técnica. Então, que no caso específico é o Toninho Valadares, que é um grande conhecedor e para quem está no meio sabe efetivamente o quanto significa esse profissional na ovinocultura, e realmente nós temos tido esse tipo de preocupação. Então nós temos evidentemente a preocupação de fazer com que os acasalamentos sejam feitos de maneira correta para que o resultado possa ser o melhor. Então nesse aspecto, os benefícios dos nossos parceiros também será na mesma direção daquilo que a Cabanha Guarani faz para os seus próprios animais. Maravilha. Doutor Eli, por que uma pessoa hoje que não tem a terra, ela gosta e tem condições, né, de uma condição financeira que não precisa ser, a gente sabe que a ovinocultura hoje ela é aberta para, né, como disse um criador essa semana que eu entrevistei, ele falou, quem tiver um apartamento para morar e quiser investir um pouco, né, na ovinocultura é possível. Então por que uma pessoa que não tem terra hoje, em termos de investimento, ela poderia partir para o sistema lá do senhor, por exemplo, com hospedagem, comprar algumas fêmeas ou alguns machos? O que seria ideal, fêmea ou macho? Também fale um pouco sobre isso, por favor. Não, na realidade é o seguinte, é evidente que em toda a atividade é importante que esteja bem estruturado. No nosso caso especificamente, com essa prestação de serviço da hospedagem de animais de terceiros, ela realmente tem uma importância porque, como eu disse anteriormente, o investidor vai ter a oportunidade de poder sentir e ao mesmo tempo ter o animal sem ter a infraestrutura que de repente ele precisaria numa outra situação. Então, dessa forma, ele vai ter inclusive uma facilidade no caso da Cabanha Guarani, porque nós estamos aqui a aproximadamente 50 quilômetros, ele terá a oportunidade de levar o filho ou a filha, quer dizer, para ter um contato direto com o campo, ter um contato direto com os animais, tá? A própria mulher, juntamente com ele, que possa efetivamente estar integrado, e eu cito como exemplo concreto o caso que aconteceu comigo. Quer dizer, inicialmente eu comecei esse trabalho, houve o envolvimento da minha mulher, hoje ela realmente é apaixonada por isso, e isso faz com que você se sinta até mais animado pelo fato de você estar fazendo algo que existe uma integração familiar. Então isso dá mais motivação e, consequentemente, mais estímulo para poder fazer esse trabalho. E eu não tenho dúvida que é extremamente contagiante. Além do aspecto do resultado financeiro, existe também uma satisfação pessoal e uma motivação a mais. E, sobretudo, para quem tem uma atividade urbana, é extremamente importante que essa atividade, que poderia no primeiro momento ser secundária, fazer com que isso venha trazer um relaxamento e também fugir do estresse, sobretudo dos grandes centros. É interessante, porque você faz um investimento de trabalhar com terra, principalmente com ovinos, é muito saudável, é muito bom para quem está fazendo o investimento, é bom para a família, e você conseguir, depois de ter esse motivo de lazer, ainda conseguir ter rendimento na sua atividade, sem dúvida nenhuma que não deixa de ser uma coisa bastante atrativa. E uma coisa que eu achei interessante que o senhor falou também, então quer dizer, se a pessoa adquire alguns animais e ela quer ir lá uma vez por semana, dar uma olhada, e evidentemente que existe toda a documentação do animal, são animais registrados, não é isso? Eu queria só falar sobre isso também, são animais registrados, não são? O animal fica no nome da pessoa já, como é que é a parte documental disso, já que o senhor é um advogado, não é isso? Muito importante essa colocação sua, pelo seguinte, quer dizer, é importante detalhar isso, porque a pessoa poderá ter o animal, esse animal vai ser passado para o nome dele, ele vai ter
todas as orientações de como está sendo criado o animal dele, ele vai poder estar visualizando, que ele tem condição de estar lá pessoalmente vendo, e em decorrência disso, ele vai ter toda a assessoria do ponto de vista burocrático de registro desses animais, inclusive nas exposições onde nós estaremos presentes. Se ele tiver interesse, o animal dele também poderá ser levado para a pista, portanto, ele vai ter todo o segmento da sua atividade, mesmo estando hospedado dentro da Cabanha Guarani.